Peraí que está preparando. Estamos no ar. Eu vou ter que fechar, né? Porque senão vai dar confusão aqui, vai dar conflito. Bom, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 19 de março de 2025, com essa live, que é uma atividade promovida pelo LEPES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pelo Criar Brasil. Nós estamos hoje fazendo o lançamento do site, do website do LEPES, do Laboratório de Pesquisa, juntamente com o lançamento do primeiro episódio do podcast Caminhos Afirmativos. Então, a gente vai ter uma oportunidade hoje de conhecer mais sobre o site, conhecer sobre a construção desse podcast e esperamos também que a gente possa convidar, estimular, né, todo mundo que está nos assistindo a estar com a gente hoje, participando, ou depois acompanhando também as atividades, né, os novos episódios do podcast e também procurar conhecer o nosso site e todo o material que está lá disponibilizado, né? Então, para dar início a essa noite, né, a esse iniciozinho de noite, né? Primeiro me apresentar, que eu esqueci, eu sou a professora Rosana Ehlinger, sou da Faculdade de Educação da UFRJ, e sou a coordenadora do LEPES, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior. E eu queria chamar agora a pesquisadora Luciene Lacerda, que é a idealizadora e a coordenadora dos 21 dias de ativismo contra o racismo, rede na qual essa atividade hoje está inserida. Luciene? Oi, super feliz de estar nessa inauguração, né, desse podcast, dessa diversidade que o LEPES também se colocou. E é muito legal porque a história é afirmativa. Eu sou Luciane Lacerda, sou psicóloga, eu sou da UFRJ. E a ideia da campanha dos 21 dias é justamente ter esse espaço de discussão sobre as várias formas de lutas e discussões sobre a luta antirracista ou das questões que envolvem as relações raciais. Então, são 21 dias em que, em março, a gente faz essa discussão, e o 21 é justamente pelo dia 21 de março, que é sexta-feira agora, são mais de 40 anos, né, são 64 anos em que aconteceu o massacre de Chapirbi, na África do Sul, em que 5.000 jovens estavam numa passeata pacífica nessa cidade, na África do Sul, quando a polícia do apartheid atirou contra eles, né, eram 5.000 estudantes que lutavam contra a obrigatoriedade do ensino do afrikaner, que era a língua do opressor, e também contra o ensino, contra o CARD, né, que era o IRIVI. Se a gente for comparar na situação do Rio de Janeiro, é a situação em que retiram os jovens negros dentro do ônibus porque eles não podem chegar até a praia. Então, o cartão que impede esses jovens daqui do Rio de irem à praia é a sua pele. Então, nesse dia, em 1960, a polícia atirou contra esses jovens, matando 64 e morrendo e ferindo 186. Então, para que a gente, sendo um país com 56% da população negra, para não discutir só no 20 de novembro, né, a gente tem que discutir isso o ano todo. Então, sobre a diáspora africana, a gente faz durante 21 dias várias discussões. Esse ano são mais de 400 atividades inscritas, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, tem inscrição, tem atividades
do país, mas também temos esse ano 4 atividades internacionais, 2 no Reino Unido, uma em Gana, uma na África do Sul também. Então, a gente já rompeu só o território nacional. E é uma ideia em que a gente pode discutir sobre todos os temas que envolvem essa questão. Então, para mim, que me formei e também trabalhei na UFRJ, a ideia de poder fazer essa troca nos espaços, né, também de ensino de saúde, é também afirmar, como diz o próprio podcast, que discussões a gente precisa ter em todos os âmbitos, né? Então, vai desde a discussão da cultura dos espaços em que temos jovens negros ou sendo mortos ou sendo aprisionados, né, da privação de liberdade, da questão da cultura, da questão infantil, da educação. Então, são tantos temas que, com mais da metade da população, não há tema, não há curso em que essa discussão não esteja. Então, é por isso, e aproveito para convidar todo mundo. Na sexta-feira, nós estaremos lá onde os africanos escravizados chegaram, no Cais do Valon, fazendo uma marcha na Pequena África com historiadores. A gente vai ter o Fábio Conceição, né, que são historiadores, e a Raquel, que é também historiadora, e um geógrafo, que é o Denilson, que é professor da UERJ, fazendo essa apresentação dos espaços. Então, estaremos lá no Cais do Valongo a partir das 2 da tarde. Espero muito que vocês estejam lá. Muito obrigada, Lu. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu sei que você está com o horário aí apertado, né? Mas é muito bom você poder estar com a gente nesse momento hoje e por todo o simbolismo, né? E tudo que significa essa, essa articulação dos 21 dias, né? E a gente também poder fazer parte como LEPS, tá? Muito Nunca obrigada. poderia deixar de estar com você, Rosana, e com a minha querida companheira Alessandra Pio, e com a galera que, de alguma maneira, olha a pauta das relações raciais pelo viés da educação, que parte tão importante da nossa história. Obrigada pelo convite. Maravilha. Então, fica à vontade, se você precisar sair, a gente vai seguir aqui. Depois você pode terminar de assistir lá no YouTube, né, que vai ficar disponível. Mas muito obrigada e sucesso aí para o restante das atividades dos 21 dias. Tá? Um beijo. Obrigada. Sim. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o LEPS, né? Porque eu só falei a sigla, só falei o nome, mas não falei exatamente do que se trata, né? O LEPS, então, repetindo o nome para quem chegou agora, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, ele foi criado na Faculdade de Educação da UFRJ em 2017. Então, esse ano nós já completamos 8 anos de atividade. Nós somos um núcleo de pesquisa que reúne professores, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores de pós-doutorado, e o que nos une é o tema do acesso e permanência na educação superior no Brasil. Nós temos desenvolvido ao longo desses anos várias pesquisas relacionadas com essa temática. Já tivemos a oportunidade de publicar alguns livros que também estão disponibilizados no site, e fizemos 4 seminários, que são momentos importantes em que a gente discute, apresenta e discute resultados dessas pesquisas. Então, sejam resultados de monografias, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, ou pesquisas mais abrangentes, reunindo um número maior de pesquisadores, pesquisas mais conjuntas, em que a gente procura abordar questões importantes para o debate sobre o que nós chamamos de democratização do ensino superior no Brasil.
né? O Brasil passou por muitos séculos, né, muitas décadas de um ingresso muito restrito. O ensino superior no Brasil, né, ingressar numa faculdade, ingressar numa universidade era um sonho para poucas pessoas, e nos últimos 25 anos nós temos tido políticas que têm avançado nessa expansão, no que nós chamamos de democratização. Mas isso, é claro, não acontece de forma simples, não acontece de uma hora para outra, e não acontece também sem embates, sem disputas, sem conflitos e sem questões que não acontecem de maneira perfeita, né? Esses temas precisam ser aprimorados, as políticas públicas voltadas para essa temática precisam ser também aprofundadas e ampliadas e também aperfeiçoadas. Então, o LEPES contribui com com a sua parcela, né, de trabalho, né, em termos de pesquisa e também de participação no debate público sobre essas questões. Nós temos aqui no painel aqui do nosso, da nossa live vários integrantes do LEPS, que depois, caso queiram, podem se apresentar e comentar sobre o seu trabalho. Mas a gente vai dar continuidade agora para falar da outro braço dessa parceria, dessa atividade de hoje, que é o Criar Brasil. Rosângela. Oi, gente, boa noite para todas, todos e todes. A gente está muito feliz de estar aqui. Meu nome é Rosângela Fernandes, eu sou uma das coordenadoras do Criar Brasil. Aqui estão também a Márcia Valles, que é outra coordenadora, o Douglas Vieira, a Adriana Maria, acho que está assistindo no YouTube, e a gente tem outras pessoas da equipe também, como o João Vitor, o João Paulo, que é nosso colaborador, professor da UFRJ, da UFJF. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje porque está culminando um longo trabalho, né, que foi realizado aí de tentar, nessa parceria com o LEPES, organizar, né, sistematizar o material para o site, que o João Vitor vai mostrar daqui a pouco para a gente, todo esse material rico de pesquisa, né, do laboratório, e trabalhar, no podcast, né, o Criar Brasil, muito rapidamente, para apresentar a vocês. Nós somos uma ONG que já tem 30 anos, de atividade. Nós começamos no IBASE, na época que Rosana também trabalhava no IBASE, né? Márcia Valles e Douglas também eram de lá do IBASE, e lá a gente participou também de uma temática, né, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje aqui, que era a campanha Onde Você Guarda Seu Racismo, que a gente até aborda no primeiro episódio do podcast. Então, é uma história longa, né, em que o CREAR luta pelo direito humano à comunicação e pela comunicação por direitos, e entre esses direitos e direitos a um país mais justo, mais igual, um país para todos, né, que a gente tem tido tanta dificuldade de construir ao longo dos anos com esses avanços e retrocessos que estão marcando a história, do Brasil. A gente trabalha com a comunicação de várias formas, então produz material para redes sociais, a gente trabalha com documentários, com vídeos, com pesquisas também sobre temas específicos, por exemplo, sobre discurso de ódio, sobre a violência que afeta comunicadores populares. Nossa atividade é muito ligada para a comunicação popular e alternativa também. E a nossa origem é o rádio, né? Nós começamos no base como setor de rádio, e o rádio que não vai morrer nunca, né? Porque todo mundo diz que o rádio morreu e o rádio vem e se reinventa. E agora essa onda do podcast é uma felicidade para a gente, porque reinventa um tipo de comunicação que faz parte da nossa paixão, né? O Douglas, que está aqui com a gente, né? É um sonoplasta, ele é absolutamente apaixonado, foi ele que fez a sonoplastia, do podcast. Então a gente ficou muito feliz de poder trabalhar, é, poder se dedicar a esse projeto que resgata esses 10 anos aí da história da luta pela lei de cotas, e a gente vai falar um pouquinho mais do podcast daqui a pouco. A gente tem feito uma trajetória também que eu acho que nos orgulha muito, que é de tentar transformar pesquisas acadêmicas em material que chegue a um público maior. Porque muitas vezes a gente, né, quem trabalha, né, quem está ligado a esse mundo da academia, esse mundo das universidades, uns artigos muito pesados, né, difíceis de ler, que comunicam com pouca gente. Então, nós temos algumas parcerias, como com a Fiocruz, né, para tentar produzir material até de animação,
que traduza um pouco esse trabalho que vem sendo feito na academia, que é tão importante para a sociedade. Então, nós, na linha de podcasts, né, a gente tem o Pode Criar, que nós já produzimos uma série sobre discurso de ódio, né, que faz parte da minha pesquisa também do doutorado, e produzimos uma série agora muito interessante também, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, que são as mães que perderam seus filhos para a violência policial no Rio de Janeiro. É uma série muito bacana que também está inspirado na pesquisa de mestrado da Viviane, que é uma das companheiras lá do Criar Brasil. Então, assim, a gente também indica para ouvir. Então, agora poder dar esse passo para cotas raciais foi algo muito interessante. E esse mergulho foi um mergulho muito importante para a gente. E tá com a Alessandra, tá com a Rosana, né, com pessoas tão bacanas, né, que discutem esse tema e conseguem ter um amor tão grande, né, por essa causa foi algo que nos incentivou bastante. Então, em nome de toda a equipe do Criar Brasil, né, a gente teve aqui o João Vitor, que está participando com a gente, e a Mariana Teodoro, que fizeram a pesquisa e ajudaram em toda essa organização do site, a Márcia Valles, que coordenou a estrutura do site junto com o João Vitor também e com o Ricardo. Então, assim, a gente está muito feliz. Não vou ficar falando muito, mas eu quero dizer para vocês que a gente está muito feliz de estar agora aqui já de fato vendo esse filho nascer, mais um. Obrigada, obrigada, Rosângela. Eu acho que é isso mesmo, né? Felicidade é o que nos junta aqui hoje, né? Por um trabalho que a gente começou como LEPES já há algum tempo, como criar, né? Há décadas, e a gente está concretizando mais essa parceria e poder trazer a público esses produtos que a gente está mostrando, lançando aqui hoje. Bom, queria chamar uma outra pessoa importantíssima aí nessa parceria, que é a Alessandra Pio. A Alessandra teve uma participação importante aqui, aceitou, né, fazer parte desse projeto logo que foi convidada, e eu queria que ela também falasse aqui para a gente hoje. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Rosana, Rosângela, João, Douglas, equipe toda que estava lá com a gente. Para mim, foi uma surpresa grande, foi descoberta. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Então, eu tenho vendo o produto sair, eu fico toda contente. Antes da gente colocar aqui no ar, eu estava dizendo, Rosana, somos blogueirinhas agora, Rosana, com podcast e tudo, estou muito chique. Eu estou agora professora da Universidade Federal Rural aqui no Rio. Há pouco tempo atrás eu estava em Natal, eu era professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, voltei para casa e sou ex-aluna de Rosana e ex-doutoranda de Rosana. Eu fui a primeira doutoranda de Rosana, nunca vou deixar de dizer isso. E muito por isso também a minha carreira acadêmica é outra, e aí a gente faz esse processo falando de apresentação, né? Ela é professora, é acadêmica, isso tudo. Importa demais a ação afirmativa que me fez ser professora, né? Estar na academia, e a Rosana tem uma contribuição enorme para isso, eu sempre falo isso para ela. Porque a gente se torna acadêmico aprendendo, tomando exemplos, e ação afirmativa é muito, ou é essencialmente, o que a gente faz não só para essas pessoas entrarem no espaço acadêmico, mas continuarem e com qualidade no espaço acadêmico. Então, eu participei do espaço acadêmico com muita qualidade, porque eu tive uma orientadora que me fez entender para que serve gente preta, doutora, dentro da academia se tornando docente. Então, eu acho que esse podcast trazer os trabalhos, apresentar o que foi a caminhada e o que está sendo, né? Porque não termina, não terminou, não terminará, provavelmente. Então, apresentar o que está sendo, o que foi esse trabalho de ação afirmativa, das ações afirmativas, porque às vezes a gente pensa só em cota, né? E ação afirmativa é muita coisa. Eu, por exemplo, eu fui beneficiada com uma ação afirmativa que a Rosana
pleiteou e conseguiu foi o projeto Abdias Nascimento. Então, parte do meu doutorado foi em Nova York. Isso fez também mais diferença ainda. Então, é importante a gente ter noção. E o podcast, como a própria. Pronto, já esqueci. Gafi é comigo mesmo. Eu ia dizer o nome dela, eu já esqueci o nome. Rosângela. Rosângela, a própria Rosângela falou agora há pouco. É para a gente levar o conhecimento sobre ações afirmativas em outros espaços, de outras formas, não só em artigos qualis, né? Mas também em podcast Qualis A1, que o nosso podcast é Qualis A1, já sei. Então, é importantíssimo isso. Agradecer demais. Eu espero que vocês gostem de ouvir, tanto quanto eu gostei de fazer. Muito bom, experiência maravilhosa. E parabéns a toda a equipe, né, que faz isso acontecer e faz muito bem feito, inclusive. Maravilha, muito obrigada, Alessandra. Obrigada, como eu falei também, pela parceria aí, já de tantos anos, e nesse momento aí, aceitar, né, assumir com a gente essa tarefa, né, que foi realmente muito definidora, vamos dizer assim, para a qualidade também desse trabalho. Bom, antes a gente vai falar do podcast, né? Mas antes de trazer mais informações sobre o podcast, a gente também gostaria muito, né, de apresentar para o público que está aqui com a gente hoje o site institucional do LEPES, que também é um desejo antigo. Nós estamos com quase 8 anos de vida. E só agora a gente consegue fazer um site em que a gente possa ter um repositório dos nossos trabalhos, ter material arquivado de vídeo, ter os livros disponíveis e dar mais visibilidade para a nossa equipe, para as atividades que nós fazemos, né? Eu também não falei no início, mas o LEPS foi fundado por um grupo de pesquisadores liderados por mim e pela professora Gabriela Honorato, que também é da Faculdade de Educação. A Gabriela é a vice-coordenadora, e nós, há algum tempo, falávamos, né, como era necessário a gente ter esse espaço de divulgação acadêmica e também para um público mais amplo. Então, vou convidar o João Vitor para apresentar, em linhas gerais, né, qual é o formato do site. João. Será que o João está falando e a gente não está ouvindo? Acho que você está mudo, João. Eu estava falando, só que o áudio estava desligado. Tá aparecendo aí direitinho, né? Mas primeiro eu gostaria de falar que foi muito bacana estar dentro da construção desse site, de estar dentro da construção desse podcast, de acompanhar essas gravações. Foi muito bacana porque eu também sou um aluno cotista, né? Então todo mundo entende que as cotas são coisas extremamente importantes, mas para a gente que é cotista, a gente sabe que toca no coração, né? Quando a gente vai ouvir as coisas. Inclusive, em uma das pesquisas que eu estava ajudando a Rô, eu vi uma turma formada de medicina, formada somente por alunos negros, e isso foi muito bacana, muito prazeroso enxergar que a luta, de fato, faz a diferença, né? Não é somente, não é somente a fala, tem as ações acontecendo. Enfim, esse aqui é o site, essa é a nossa interface. A gente queria trazer a identidade visual da logo do Labs para dentro do site, para criar aquela coisa harmônica entre os materiais. E a ideia foi, de fato, trazer o site como um repositório, coisas que fazem manter a luta, o dia a dia da equipe toda viva. E aí eu vou aqui passar um pouco pelo site, mostrando a interface principal dele, que aqui são os e-books, né, que estão disponíveis no site, a história breve do LEPES. Aqui tem uma parte sobre dissertações, vídeos, as teses embaixo, os e-books que também estão lá em cima nos slides da homepage, artigos, monografias, capítulos de livros, o que é o LEPES, o endereço, redes sociais, contato,
tudo isso já está aqui já na primeira página do Labs. Eu vou navegar sobre algumas páginas para mostrar para vocês como é que está cada coisa dentro, cada detalhe, que foi muito bem pensado, que a proposta inicial foi trazer um site um pouco mais moderno, né? Porque a gente sabe que muitos sites de laboratórios, inclusive, são aqueles sites um pouco mais duros, né? Que são muitas informações já na primeira página, e aí tornam as coisas um pouco não intuitivas, né? E a gente quis propor o contrário, trazer um site mais intuitivo, que fizesse a pessoa navegar por ele sem grandes esforços. Então, clicando aqui em Quem Somos, aqui a gente já vem com uma breve história sobre o LEPS, que inclusive fica um agradecimento muito forte para a Rosana e para Beatriz, não é? Não, para a Vitória, que é a bolsista que ajudou a gente nessa construção, que ficou muito bacana, super prestativos. E aqui Vitória está em aula agora, por isso que ela a não está aqui. aula fica registrado para quando ela for assistir a live. Muito obrigado, Vitória. Tem aqui a equipe, para caso as pessoas queiram conhecer um pouco mais, aí cada membro da equipe tem o Lattes aqui já incluso, então é só clicar aqui que vai abrir a página da pessoa. Aqui estão os pesquisadores, aqui está faltando a foto do Antônio José, mas isso a gente vai fazer um ajuste. Os estudantes, tudo aqui certinho. Aí aqui na aba de notícias, conforme eu e a Márcia conversamos com a Rosana, a gente vai trazer algumas coisas que tenham, que estejam no dia a dia, né, do Labs. Então aqui tem conferências, palestras, todas as notícias que estejam de fato correlacionadas ao laboratório. Aqui em publicações, como eu disse que a gente pensou em um site mais intuitivo, e quando a gente quer uma coisa mais intuitiva, a gente quer uma coisa mais organizada, né? Então, a gente preferiu separar teses, dissertações, monografias, e-books, capítulos, livros, artigos. Então, clicando em cada um deles, todos os materiais estão separados para melhor visualização. E é uma coisa diferente dos outros sites também, porque normalmente está tudo muito embolado em uma coisa só. Então, essa separação facilita, né, o trabalho para os pesquisadores. Aqui estamos em dissertações, aí tem um ano certinho, autor, autora, monografias, seguindo sempre esse mesmo padrão. Aí aqui tem e-books, que estão todos já em PDF, então para baixar é só clicar ali que já vai baixar no seu computador. Aqui os 10 anos da Lei de Cotas, que é muito importante, que é o material, né, que inspirou o podcast. Capítulos de livros, que são as contribuições do LEPS, né? Artigos, bastante, inclusive. E aqui o podcast do LEPS, né, que é aquilo que a gente está mais ansioso para começar a ouvir. E aqui está todo o material, tem uma breve apresentação do que é o podcast, e aqui já tem o podcast em si, então clicando nele, você já vai conseguir escutar. Tem uma outra introdução aqui, resumindo o que está tratando o episódio. E aqui, esses conteúdos complementares, todos eles são clicáveis. Então, são materiais que a gente utilizou dentro da criação do podcast, que vocês podem acessar na íntegra. Isso é uma coisa muito bacana. Aqui tem ele disponível também no YouTube, porque às vezes o Spotify tem algumas propagandas e tal, mas dá para você escutar por aqui também pelo Spotify tranquilamente e também pelo YouTube. Aqui projetos de extensão ainda está em construção a página. Em vídeos, temos alguns vídeos aqui, entrevistas, lives, inclusive essa live deve ir para lá também, né? E é basicamente esse o site. A gente pensou, eu, Márcia, junto com a Rosana e a equipe do CRIA, a gente pensou em uma coisa um pouco mais moderna, intuitiva novamente, que fizesse a pessoa navegar por ele sem problema algum.
E eu acho que eu particularmente gostei bastante, a equipe também gostou bastante, e eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. E é isso. Muito obrigada, João. Eu acho que tem duas coisas importantes para destacar, né? É que todos aqueles materiais estão disponíveis para download, né? Então, as teses, as dissertações, né? Cada um daqueles ali, se a pessoa quiser, ela vai ter acesso à íntegra, né, do documento, que para pesquisa, né? Muitas vezes a gente recebe muitas consultas, né? De onde localiza um texto, então já ter tudo ali centralizado é mais fácil. E também, quando você disse que tinha muitos artigos, que na verdade a gente compartilhou no site artigos dos pesquisadores, mesmo antes do LEPS existir formalmente, né? Então, se vocês passarem ali pelas dissertações ou pelos artigos, vão ver que tem artigos de 2015, 2014, né? Então, nós ainda não tínhamos formalizado, né, o grupo de pesquisa, mas a gente ali, né, por exemplo, 2015, 14, então, nós não ficamos restritos só a começar a divulgar o que tinha a partir de 17. Todos os temas, né, relacionados com a temática do grupo de pesquisa estão disponibilizados aí também, né? Por isso que ficaram tantos também. Mas a gente faz muita coisa mesmo, é assim. Ótimo. Eu acho que nós não falamos o endereço do site, né, João? A gente depois tem que falar. Isso. O endereço do site vai ser lepesufrj.org.br. Eu vou deixar aqui certinho no chat, mas vai ser esse, só que talvez amanhã ele já esteja atualizado, porque tem um prazo do sistema para formalizar o nosso pedido. E aí ele deu de 4 a 48 horas, mas amanhã já deve estar disponível já o nosso endereço. Eu vou deixar aqui no chat de qualquer forma. Seria bom colocar no chat do YouTube também, né? Per- Porque quem depois quiser, for assistir depois e quiser acessar, né? per- Muito obrigada. Bom, e agora então a gente segue para nosso próximo trabalho, né, a ser divulgado e lançado hoje, que é o podcast Caminhos Afirmativos. Então, esse podcast, como o João já falou rapidamente, ele resulta de uma preocupação em divulgar mais amplamente a pesquisa que o LEPS realizou em conjunto com a Ação Educativa entre 2021 e 2022, que foi uma pesquisa destinada a avaliar o impacto, a fazer um balanço dos 10 anos da Lei de Cotas, né, a Lei 12.711, de 2012. Então, em 2022, nós concluímos esse trabalho, que reuniu dezenas de pesquisadores do Brasil todo, está disponível no e-book, e também consideramos que era importante ter outros meios de divulgação. E aí surgiu, então, a proposta da gente fazer o podcast Caminhos Afirmativos. Quem quer falar mais do podcast? Eu não sei mais o que falar. Bom, a gente vai apresentar aqui também os episódios e tal, mas antes eu sugiro que o João Paulo Malerba, né, professor, nosso colaborador do CRIAR, um dos roteiristas também, né, que dividiu com a gente isso, comente um pouquinho esse estilo, né, de produção radiofônica, que é um estilo que acho que se adapta muito ao que a gente tem discutido, que é essa questão de divulgar, de dar acesso amplo às pesquisas acadêmicas. João. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todas, todos e todes. Espero que a conexão não caia, minha conexão está meio ruim. Como eu falou, eu sou João Paulo Maleva, sou colaborador do CRIA Brasil já há 20 anos, jornalista e agora colaborador. Também sou professor de mídias sonoras, dou aula de podcast na Universidade Federal de Juiz de Fora. Também sou pesquisador do Laboratório de Comunicação e Identidade e Cidadania do UFJF e dizer da alegria de estar aqui nessa empreitada com o LEPS. O CRIAR, como a Rô falou, tem um longo histórico, né, de apoio aos movimentos sociais
Na área da comunicação, a gente sempre procurou apoiar os movimentos sociais para traduzir as pautas dos direitos humanos, utilizando as muitas ferramentas da comunicação e também na luta antirracista, né? Há muito tempo eu ajudei a coordenar no CREA Brasil o Prêmio da Igualdade Racial. Como a Rô falou, também a gente fez essa adaptação do material em áudio de uma campanha do IBASE, né, que a gente cita no podcast, que é o Onde Você Guarda o Seu Racismo. A gente também produziu com Labs, né, vídeos sobre a pesquisa na área de cotas raciais. E daí, quando a Rosana conversou com a gente sobre a produção de um podcast, a gente logo propôs que ela fosse uma das narradoras. Ela levou um susto, mas depois topou o desafio, assim, não numa perspectiva de locução, mas a ideia é que realmente ela fosse uma narradora, né? Uma das narradoras. Daí depois a Alessandra também topou esse desafio, né? Porque são duas pessoas que estão nessa jornada, né? Há tantos anos, o Leps também, desde da luta, né, pelas cotas sociais, antes da lei, pela aprovação da lei, e agora pela consolidação, pelo avanço, por novas conquistas. E essa nova modalidade de radiojornalismo, que é o jornalismo narrativo em podcast, né, que é o gênero em que se inclui o caminhos afirmativos, é uma modalidade que tem ficado assim muito evidente, né, em ascensão no âmbito do podcast, porque valoriza justamente o olhar de quem narra, né? Ou seja, quem narra se coloca como parte dessa história, né? E daí a gente acaba tendo uma capacidade grande de engajar, de tocar o ouvinte. Um exemplo, né, nesse mesmo tema que é uma referência para a gente é o Projeto Quirino, né? Da Rádio Novelo. E também agora, como a Rô falou, né, através do Pode Criar, a gente tem se enveredado aí nesse gênero. A gente lançou também recentemente o Eu Só Preciso Que Alguém Me Ouça, como a Rô falou, parte da pesquisa de mestrado da jornalista Viviane Nascimento, né, também do Criar, e também o Ondas de Ódio, né, que eu e a Rô a gente narra, né, e fez também o roteiro. É uma pesquisa da Rô, que eu tenho uma grande honra de ser o co-orientador. E agora, né, os caminhos afirmativos, assim, todos podcasts narrativos, como a Alessandra falou, podcasts qualis a um. Então, pode ouvir que vai ser satisfação garantida. E assim, é uma alegria porque a gente tem uma relação muito próxima com a FRJ, né? Eu me formei na UFRJ, fiz mestrado, doutorado, a Rosângela está fazendo a pesquisa dela de doutorado lá. A gente já teve vários seminários em parcerias com a FRJ no CREA Brasil, muito antes, né, dessa iniciativa agora. A gente faz parte do conselho da rádio FRJ, então é muito legal assim, a gente ter mais uma produção em conjunta, né, assim, da sociedade civil e da academia. Inclusive, o Ondas de Ódio, ele faz parte da programação da Rádio FRJ, né? A gente faz parte do conselho, mas não teve nenhuma peixada, a gente fez parte da chamada pública. E agora há uma chamada pública para a programação de 2025 e a gente vai inscrever o Caminhos Afirmativos. E a gente tem certeza, né, que vai ser uma série que vai integrar a Rádio FRJ pela qualidade, pela importância, pelo carinho com que foi produzido. Então, assim, dizer, como a Rô falou, como a Rosana falou, da alegria, né, desse momento, e convidar todo mundo para curtir os episódios, né? A gente lança um agora, mas tem depois mais dois dessa primeira temporada, que a gente espere que haja mais temporadas, que o Caminhos Afirmativos continue pautando, a partir de muitos aspectos, a importância da luta pela igualdade racial. Então, é isso, é uma alegria a gente estar aqui. Muito obrigada, João. Realmente, eu acho que você traduziu bem qual é o espírito, né, de como nós construímos juntos esse trabalho e de como ele. Acho que ele impactou a todo mundo que está envolvido na produção e certamente vai impactar todo mundo que tiver a oportunidade de escutar também, né? A gente vai passar o nosso
Isso. Vamos passar aqui o Nosso teaser. Só para teaser. explicar rapidinho, para quem ainda não teve contato, né? Nós, nessa primeira série, primeira temporada, que o João, né, diz que seria importante que fosse a primeira apenas, a gente teve muita dificuldade de colocar todo o material nesses 3 episódios, né? Porque é muita coisa. O primeiro episódio, ele recupera a luta, então a gente foi lá no início da história, mostrando, conversando, né, com professores e ativistas que contaram como foi essa luta desde Durban, desde todo o preconceito que foi, né, que serviu como barreira, mas mesmo assim uma barreira que foi superada pelos movimentos populares e por professores, por ativistas, para que houvesse a implantação das cotas raciais. O segundo episódio ele traz a avaliação de uma década, que é a avaliação que está no livro, né, de 10 anos da Lei de Cotas. Então, a gente ouviu professores e estudantes da UFRJ, da Universidade do Pará, de Minas Gerais, do Recôncavo Baiano, do Paraná e de Grande Dourados. Então, foi assim, bem interessante, né, perceber como é que essas diversas realidades que estão refletidas no livro, né, que foram as universidades que participaram da pesquisa se mostram, e o terceiro episódio ele vai apresentar os desafios, né? Então, assim, a Alessandra falou aí no início, né? É uma luta que não acaba nunca, né? A gente segue aí. Então, ele trata um pouco desafios como, por exemplo, o combate às fraudes, as comissões de heteroidentificação, as cotas raciais para professores, as cotas raciais na pós. Quer dizer, tem muita coisa ainda, né, para seguir aí. Esses desafios vão estar no terceiro episódio. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui rapidamente, porque não dá para apresentar os episódios, né? Mas apresentar para vocês um pouco aqui um teaser que a gente fez e que tenta trazer um pouco o clima do que a gente trata nesses episódios. Vamos ver se vocês me dizem aí se está tudo certinho do áudio, mas esse é o teaser que vai estar no ar a partir de amanhã. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui o sistema de cotas raciais e sociais para universidades públicas de todo o país. Foi a primeira vez na trajetória da minha família que não é o trabalho doméstico apenas, é o trabalho intelectual. O tribunal, por unanimidade, decidiu que o sistema de cotas adotado pela universidade está de acordo com a Constituição Federal e que a medida é necessária para corrigir um erro histórico de discriminação no país. Não há um protagonista na implementação e nem na defesa do sistema de cotas. A nossa luta coletiva do movimento negro que se organizou e, principalmente, a solidariedade das pessoas não negras. Hoje, não há dúvida, a lei de cotas representa mudança profunda na configuração das universidades públicas brasileiras. Nesse encontro sonoro, nossa proposta é, junto com você, fazer um resgate histórico, observar o que foi conquistado até aqui e também olhar para o futuro com os entraves a serem enfrentados. Estamos aqui e não vamos arredar o pé. Bom, eu quero dizer para vocês que assim, a gente se emocionou muito durante a produção desse podcast, né? Porque esse depoimento, por exemplo, da Nelly, entre outros, né, mostra o quanto que a gente tem de desafio, né? E como o João Vitor falou, né, como é que isso toca principalmente, né, a quem lida com essa realidade que encontra, né, nessa vitória das cotas raciais um caminho, né, de mudança. Então, como a Alessandra falou que agora ela e a Rosana são blogueirinhas, a gente vai apresentar aqui também para vocês um convite que elas fizeram, né, que a gente apresentou no Instagram a partir de hoje, né, um convite que elas fizeram para que todo mundo assista, ouça o podcast. Gente, estamos aqui para fazer o convite para vocês ouvirem nosso podcast Caminhos Afirmativos.
Esse é o podcast do LEPES, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da UFRJ. Nesse podcast, contamos um pouco da história da luta pelas ações afirmativas no Brasil, apresentamos os resultados da pesquisa 10 anos da Lei de Cotas, Conquistas e Desafios e também refletimos sobre o futuro dessas políticas em nosso país. Foi muito bacana produzir esse podcast, né, Rosana? Sim, muito legal contar essa história. Se eu fosse vocês, não perderia por nada. Vocês podem acessar, dar opinião, dizer o que vocês acharam, compartilhar com a gente, experiências de vocês também. Acessa, vem com a gente. O link tá na bio. Perde não. Gente, estamos aqui para fazer um convite para você. Gente, as nossas blogueirinhas então arrasando aí, né? Queria só agradecer a todo mundo, né? Ao pessoal, esse perde não, né? Muito bom, né? A Alessandra realmente é um talento, né? Além de professora também. E é isso, a gente está. Performance. E por fim, assim, uma grande dificuldade que a gente tem com os materiais é fazer com que as pessoas acessem. Então, a gente pede para cada um daqui que vá lá, que curta, que siga o Instagram do Lepes, que siga também o Criar, né? A gente aproveita e faz uma propaganda conjunta e que ajude a divulgar, sabe? Porque eu acho que é um material muito bacana para, por exemplo, exibir num grupo de estudo, exibir numa sala de aula para um debate posterior. Ele é um material de múltiplas utilidades, né? Funcionalidades. Então, agora o nosso desafio é esse, de fato conseguir divulgar. A gente está hoje, né, lançando o primeiro e vai lançar a cada 15 dias os próximos e como elas falaram também no vídeo aí, a gente quer que todo mundo comente, fale, ajude a divulgar e ajude a pensar, né, o que a gente tem de desafios pela frente. É isso. É isso. Acho que com nosso estímulo ali, né, na chamada, espero que todo mundo saia daqui e vá logo escutar o podcast. O primeiro episódio tem cerca de 30 minutos, né, cada um. O primeiro está disponível e em breve a gente. E também acho que é importante acompanhar as redes para ver quando vão ser lançados os próximos, né, para ficar atento ali, ser notificado, etc. Como é que é? Dar 5 stars, Vale um etc. também, né? E aí tem que caprichar, né, na divulgação para que tenha. Por fim, só porque o Douglas abriu a câmera, né? O nosso sonoplasta aí que arrasou também, né? Agradecer aí todo mundo, João, Mari, Adriana, Márcia, João, Malerba e Rosana e Alessandra dizer que fiquei muito. Ah, a Mari apareceu! Dizer que a gente ficou muito feliz de compartilhar isso com vocês. E acho que também vale a pena agradecer a todo mundo que colaborou nas entrevistas, né? Nós tivemos, nesse primeiro episódio, né, pessoas que se disponibilizaram, que foram muito gentis e disponíveis, né, do seu tempo para dar seu depoimento, né, ajudar a contar essa história, né? Teremos também nos próximos alguns dos pesquisadores, né, que foram responsáveis pelos estudos de caso, por parte da pesquisa feita na pesquisa sobre os 10 anos da Lei de Cotas. Então, agradecer desde já a todo mundo que se disponibilizou para colaborar com a sua fala, com as suas histórias também no Alunos podcast. cotistas também, né, Rosana? Que Alunos, muito legal. exato, exatamente. Ex-alunos também, né? Tem muita gente aí importante e protagonista dessa história também. Não sei se alguém que está aqui, alguém da equipe do Criar ou do LEPES, se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, compartilhar algo. Silêncio absoluto. Então, nós vamos encerrar nossa live de hoje, né? Vamos deixar. Nossa, a Alessandra está dizendo que acabou a luz agora. Então, está na hora de terminar mesmo, né? Então, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, né?
e convidar a todos mais uma vez para visitar o nosso site a partir de amanhã e escutar o podcast a partir de agora, que já está disponível no Spotify e no YouTube do Labs, tá? Gente, uma boa noite, obrigada e até a próxima. Boa Boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Boa Lisa. noite. Boa noite. Obrigada, gente. Na última hora a luz acabou. Agora Da hora. que voltou, ó. Na hora de dizer tchau, voltou.